Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós vamos começar aqui instruções dos espíritos. Nós vamos ver uma instrução do espírito Lacordaire, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede, que podemos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis aflitos e procurai a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem a humildade? Não, pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Então vamos lembrar o Mestre Jesus. E o que ele coloca aqui, das máscaras que nós usamos, né? Que são essas vestimentas que ele fala, são as nossas máscaras. Nós usamos máscaras para parecer ao outro mais próspero, mais conhecedor, mais importante, mais isso, mais aquilo, e não assumimos nós como somos, verdadeiramente como somos. E quando nós retirarmos todas essas máscaras, e como a criança, como nós vimos na primeira parte, nós buscarmos o conhecimento, buscarmos a Deus, nos mantermos no vigiai e orai, aí sim nós estaremos próximos da humildade, como Sócrates, que colocou só sei que nada sei. Isso é a posição, né, do humilde, que é aquele que reconhece a sua ignorância, a sua necessidade de aprender, que reconhece a sua pequenez, a sua necessidade de crescer. Vamos ver o exemplo do mestre que ele sempre colocou, né? Não fui eu que fiz, mas o Pai em mim que realizou essas obras. Quando ele curava, ele colocava: vai e não peque mais, pois a tua fé te curou. É o que você desenvolveu em você que te curou. Porque aí fecha o circuito com as energias de Jesus, né? E é isso que é importante a gente entender. A necessidade que nós temos de nos aprimorarmos e buscarmos a humildade, buscarmos essa consciência da nossa necessidade de conhecimento, de aprendizado e de vivência. Porque nós estamos só no segundo estágio. O planeta de provas e expiações é só o segundo degrau, é só o segundo estágio, nós estamos começando. O orgulho é terrível adversário da humildade. E isso é o nosso maior problema, é o orgulho. Porque o orgulho é o maior adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Então o rico não consegue entender que a riqueza, o poder, são provas, são expiações pelas quais ele tem que passar para provar o que aprendeu. E é uma das provas mais difíceis desse planeta, é a riqueza e o poder. E o rico
E o dono do poder acha que tudo aquilo é meritório, é pelo mérito dele, mas aquele que deu pode tirar. E na hora que tudo isso é tirado, é que se prova o quanto se aprendeu e o quanto estava desapegado das coisas. E como diz o caipira, é aí que a porca torce o rabo. O rico, né, os ricos, né, acreditam que isso lhes é devido. Perdão. Acreditam que isto lhes é devido. E é por isso que quando Deus lhes tira o que tem, acusam-no de injustiça. Irisão e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Nós temos que nos elevar para chegarmos a Deus. Nós não podemos rebaixar a Deus a nossa pequenez, achar que o nosso conhecimento, que a nossa capacidade, que a nossa visão, que os nossos sentidos possam nos dar alguma coisa, porque eles são ilusórios, eles são falhos. É a nossa consciência e no nosso interior, na verdade que somos espíritos usando uma vestimenta, é nesse interior, como espírito que somos, imortais que somos, que vamos buscar as respostas que procuramos. Ó rico, enquanto dormes sobre teus aposentos dourados ao abílico do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo que ti, jazem sobre a palha? O infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra, teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em dar-lhe esmola, mas nunca em apertar-lhe fraternalmente a mão. Que, dizeis, eu, saído de sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável que veste farrapos? Vã filosofia de pretensos filósofos. Se fosseis iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vosso vestuário em quase nada se assemelha, mas que se despisse a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele mesmo que hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não terminam com o corpo, envoltório perecível de teu espírito? Volta-te humildemente a ti mesmo. Lance, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir-te amanhã, hoje, em uma hora, e se te sepultas em teu orgulho, então eu lamento, pois serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis vós antes de ser nobres e poderosos? Talvez éreis mais baixos que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, pois Deus pode baixá-las no momento que as elevais. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes distinguem-nos aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam nada disso. Ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe.
Teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sobre o peso de tua cruz humilhar-te, para lhes trazer um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como és nobremente santa e grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus dá o reino dos céus. Então ele mostra aqui a grandeza daquele que se humilha pelo outro, que se humilha pelos filhos, que se humilha para ajudar os mais necessitados. Aqueles que passam pela necessidade com resignação, com resiliência, sem revolta. Esses são os verdadeiros humildes, estão ali aprendendo as lições que essa vida nos traz. E tu, moça, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar te eleve piedoso e sereno até Deus, aos passarinhos. Ele, Deus, dá a pastagem. Tenha confiança nele e ele não te abandonará. O rumor das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração. Também desejavas ornar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que olhas passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome são escondidas sob essas vestes bordadas, quantos soluços são abafados sobre o som dessa animada orquestra, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permaneça pura aos olhos de Deus, se não desejas que teu anjo guardião retorne a ele, rosto escondido sob as asas brancas, e te deixe com teu remorso, sem guia, sem apoio neste mundo, onde ficarias perdida, esperando ser punida no outro. E vós, que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes com as faltas de vossos irmãos, pensando mesmo vós não estáis isentos de censuras. Isso é caridade, mas é também humildade. Vamos lembrar Jesus com a mulher que é levada até ele como pecadora, como adúltera, e ele coloca: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. É o que ele está colocando aqui. Ninguém está isento de censura, ninguém está isento de erro. Então nós temos que ser indulgente para com o outro, olhar para o outro e analisar: se eu estivesse no lugar dele, eu não faria a mesma coisa? Talvez fizesse até pior. É assim que nós temos que olhar para o nosso irmão. Se sofreis calúnias, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode compensar-vos? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó Deus, será preciso que o Cristo retorne uma segunda vez à terra para ensinar os homens as tuas leis que esquecem? Deveria ainda expulsar os vendilhões do templo que sujam a tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o negarias como outrora, se não o chamarias de blasfemador, pois ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos, talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi ao Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonava o verdadeiro Deus. Homens e mulheres davam seu ouro e suas joias para que se fizesse um ídolo que adoravam.
Homens civilizados, estáis fazendo como eles. Cristo vos deixou sua doutrina. Ele vos deu o exemplo de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fez para vós um Deus a vosso gosto, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Infelizmente nós não mudamos, mudou a tecnologia, mudaram as facilidades que o mundo nos oferece. Mas nós, moralmente, infelizmente, não mudamos. Criamos outros ídolos de ouro que adoramos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus quando Ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor então vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência, e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo tornar-se-á o paraíso terrestre. Mas, se continuais insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos. Ai, não nos restará mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. O que ele está colocando aqui? Que a gente precisa acordar para que possamos ser dignos dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, sermos dignos dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu há 2000 anos atrás e nós não aprendemos ainda. Que esta pandemia seja o estremecer que nós precisamos, porque é muito melhor estarmos estremecidos, sendo sacudidos dentro da nossa casa, com os nossos familiares, voltados para dentro, buscando aprender, do que se essa sacudida fosse realmente de tremor de terras, de terremotos, de uma terceira guerra, de situações muito mais difíceis que estavam sendo profetizadas. Nós estamos recebendo um ceifador muito mais brando do que aquele que estava sendo profetizado. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Vamos aprender as lições que esta pandemia nos traz, de vermos como somos pequenos, aprendemos a ser humildes. Um vírus que nós nem enxergamos paralisa o planeta, nos coloca numa situação que nos é tão desconfortável, porque nós estávamos acostumados a fazer as coisas do jeito que nós queríamos, do nosso jeito,
E está aí provado que esse jeito está errado. O planeta está doente. Nós estamos acabando com o planeta. Nós precisamos usar menos coisas do planeta. Respeitarmos esse planeta. Se todo mundo vivesse como os ricos do mundo, como os países mais ricos e mais adiantados, nós precisaríamos de 4 terras para dar tudo aquilo que é consumido. Os países mais ricos e aqueles que são de classe média alta, que são mais ricos em todos os lugares do mundo, consomem em cima da pobreza, consomem em cima da dificuldade dos países mais pobres. Nós temos que enxergar isso, somos todos iguais, somos todos irmãos. Então nós temos sim que ajudar não só o pobre da rua, o desamparado que está no nosso bairro, que está na nossa cidade, mas nós temos que parar e olhar para o mundo e auxiliarmos ao planeta, auxiliarmos ao mundo para que diminuam as desigualdades. Temos que fazer parte daqueles que ajudam, daqueles que trabalham para que o mundo todo seja melhor e para que não exista mais miséria no mundo. Pobreza, vai sempre existir riqueza, essas diferenças vão sempre existir, mas não do jeito que estão agora. No planeta de regeneração não vai haver mais miséria e as diferenças serão menores. Serão mais fáceis a convivência entre as diferenças, porque elas serão menores. Aí agora nós vamos continuar com uma outra psicografia, né, de um espírito que se diz Bispo de Argel. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Porque todos os problemas que existem, tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos, são criações nossas. É a lei de ação e reação. São as nossas ações voltando para nós mesmos, ou de vidas passadas ou desta. Vou repetir. Homens, por que lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Não quisestes reconhecer a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça de iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar torna-se geral. A quem recorrer? Se vós mesmos procurais sem cessar esmagar-vos uns aos outros, não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poder existir benevolência com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, pois, em destruí-lo, se não desejais ver perpetuarem-se suas funestas consequências. Nós temos que destruir o orgulho dentro de nós. Todas as mudanças são de dentro para fora. Nós temos que mudar a nós. Para tanto, só um recurso se oferece a vós, mas esse recurso é infalível. Tomar como regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo. Lei que ou repelistes ou falseastes em sua interpretação. Ou repelistes ou falseastes na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos mais do que o que toca o coração? Porque o vício na opulência é objeto de vossas adulações, enquanto só tendes olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se guarda na obscuridade? Que um rico devasso, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte, e todas as portas lhe serão abertas, todas as atenções lhe serão dirigidas. Enquanto que a um homem de bem, que vive de seu trabalho,
apenas por condescendência se concede um gesto de proteção. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso do ouro que possui ou pelo nome que tem, que interesse elas podem ter em corrigir-se em seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dourado também fosse fustigado pela opinião, como ocorre ao vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para tudo que o agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar o bom senso e a razão? Porque cada um quer elevar-se acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que esse estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os derradeiros limites, é indício de uma queda próxima, pois Deus sempre abate os soberbos. Se por vezes os deixais subir, é para dar-lhes tempo de refletir e emendar-se sob os golpes que de tempo em tempo ele dirige ao seu orgulho para adverti-los. Mas em lugar de abaixar-se, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele, Deus, os derruba de repente e sua queda é mais terrível quanto mais alto eles tiverem subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Ainda assim, retoma a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis aí as almas dos que não estão mais aqui e que te vêm chamar a teus verdadeiros deveres. Elas dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Dir-te-ão que será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos daqui. Que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servidores. Que, enfim, a caridade e a humildade, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça perante o Eterno. Adolphe, bispo de Argel, Marmente, 1862. Olha o que ele coloca aqui, que enfim, a caridade e a humildade, essas duas irmãs que se dão as mãos, a caridade e a humildade, são os títulos mais eficazes para obter graça perante o Eterno. Vamos então agora ver a mensagem do Espírito Ferdinand, que é um espírito protetor. Não sejas arrogante, o título da mensagem, Missão do homem inteligente na Terra. Missão do homem inteligente na Terra. Então, vamos ver o quão inteligentes somos, Não sejas arrogante do que sabes. O orgulho do conhecimento, o orgulho do intelecto é um dos orgulhos mais difíceis de se desprender. O orgulhoso da sua sabedoria, do seu conhecimento, é aquele que tem mais dificuldade para lidar com o orgulho, porque ele não acha que isto é orgulho. Ele acha que isso é mérito pelo seu estudo, pelo seu devotamento ao estudo. Então, o orgulho se camufla de várias formas, por isso que é tão difícil lidar com ele.
O orgulho e a vaidade andam de mão dadas, são dois irmãos. Da mesma forma que a humildade e a caridade também são duas irmãs que andam de mão dadas. Vou voltar aqui. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-se com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nascestes num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele, Deus, quer que a uses para o bem de todos. Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu trabalhador não lhe mostra o que ele deve cavar? Quando é dado a enxada a um trabalhador, ele já não entende que ele tem que cavar? Para isso é que serve a enxada? E que dirias se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Dirias que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Aquele que usa a inteligência para menosprezar a ideia de Deus, para colocar para os irmãos que não busquem a Deus, busquem a sabedoria dentro de si. Isso é de uma ignorância atroz, Vamos lembrar Einstein, quando ele diz que Deus não joga dados, que Deus criou as leis universais para que elas regessem o mundo. Einstein colocou que se Deus não existe, se Deus não existisse, seria a mesma coisa que dizer que se jogou para o alto, numa gráfica, se jogou para o alto todas as letras e elas caíram todas certinhas e formaram um livro. Não tem o menor sentido uma colocação dessa. Com toda a sua inteligência, Einstein já sabia que o acaso não existe. Então, aquele que ele coloca aqui: não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se nós recebemos a inteligência para que, através da inteligência, pudéssemos chegar mais próximos de Deus e, através da inteligência, pudéssemos buscar o conhecimento e ensinar aquilo que aprendemos para aquele que tem dificuldade para entender ou que não teve a mesma dádiva que nós tivemos de receber uma inteligência que nos ajuda a compreender os ensinamentos. Isso é uma enxada que é dada a nós. Nós temos que usar essa enxada da forma correta. Usar essa inteligência em favor do outro, auxiliando o outro. É o que ele diz aqui. Tem direito ao salário prometido, aquele que usa a enxada para bater no seu senhor. Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? É o que está acontecendo conosco. Nós temos direito ao salário prometido, nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos ganhar igual aos primeiros, mas se nós realizarmos o nosso trabalho. Nós temos direito ao salário prometido ou devemos ser expulsos? Nós é que temos que responder essa pergunta. Ele será, não duvideis, ele será expulso, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se tenha curvado
diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem avisando a Deus a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade, seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela, da inteligência, um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. Nós não sabemos respeitar as nossas faculdades. Nós não sabemos respeitar o nosso corpo. Nós não sabemos respeitar o planeta. Nós não sabemos respeitar o outro. Por isso, estamos na situação que estamos, prestes a sermos expulsos desse planeta e sermos exilados num outro planeta que está começando provas e expiações para aprendermos as lições que não aprendemos aqui. Vou repetir. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Quem dá, tira. O que nós temos não é nosso. Foi nos colocado por Deus para que usássemos a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso organismo que funciona perfeitamente. Tudo aquilo que nós temos foi nos colocado por Deus para que usássemos para crescermos e ajudarmos o outro a crescer, a se melhorarmos. Vamos lembrar as palavras de Emmanuel: Deus ajuda o homem pelo homem. Então a gente precisa olhar para dentro e nos perguntarmos quantas vezes Deus nos chamou a ajudarmos o outro por Ele e nós pura e simplesmente preferimos ficar no nosso conforto, na nossa zona de conforto, no nosso quentinho, não quisermos sair, não saímos da nossa zona de conforto para atender aquele chamado que Deus nos fez. E nós vamos responder por isso. Nós respondemos pelo mal que fazemos, mas principalmente respondemos pelo bem que deixamos de fazer. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então nós vemos aqui, quando ele coloca: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão, eles, em algumas outras traduções, eles verão os céus. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos herdar aquilo que estamos construindo hoje. Amanhã nós colhemos o que plantamos hoje. Hoje estamos colhendo o que plantamos ontem, ou nesta vida, ou nas vidas passadas. Somos sempre herdeiros de nós mesmos. E se nós estamos descontentes com o que estamos colhendo hoje, vamos colher tudo, limpar o terreno, preparar o terreno e plantarmos trigo, plantarmos flores, plantarmos frutos, para que amanhã, ao colhê-los, possamos estar felizes. Porque estamos colhendo coisas que nos agradam, que nos alegram, que nos deixam felizes. Depende de nós, sempre depende de nós. Deus nos coloca tudo à mão. Nos dá todas as oportunidades. É o nosso livre-arbítrio que vai fazer com que a gente pegue essas oportunidades e as use. Ou não. Fique no nosso comodismo de comer, beber, dormir, pagar as contas, procriar, ficar parado, perder uma encarnação, ficar estagnado. E a hora que voltarmos para o outro lado, aí a gente chora, aí a gente pede a Deus de novo que nos dê outra oportunidade. A gente precisa parar com esse círculo vicioso de ir e vir e não sair do lugar. Depende de nós. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo